Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte, no caso a nossa oitava aula de arte, né? Galera, tudo bem? Espero que estamos na segunda aula depois da nossa primeira C1. Isso é uma novidade para vocês, né? A nossa C1zinha. Espero que vocês tenham gostado, tirado nota boa, se garantido, certo? Beleza? E galera, recapitulando nosso assunto da aula passada, a gente tratou do que é o grafite, né? A ideia da arte do grafite, a utilização que o grafite é uma arte que foi difundida principalmente no período da arte contemporânea, né? Onde quebra a ideia dos paradigmas, mesmo o muralismo sendo utilizado há muito tempo atrás, desde o século XIX, desde a antiguidade, certo? O grafite ele ganhou grande repercussão nessa composição, tá, galera? Nessa estrutura das artes visuais de rua, tá? Então o grafite ele é como se fosse o pai de todas essas artes, né? Sendo que ele foi criado depois. Mas enfim, certo? E também a gente estudou alguns elementos que utilizam o grafite, né? Como o stencil, que faz a ideia de um molde vazado, certo? Um molde vazado com a imagem no qual ela é sobreposta à parede ou muro, depois passado spray, retirado o molde e o formato daquele molde vazado fica na parede, né? Um dos caras que utilizam esse tipo de obra é o Banksy, certo? Que ele promove o anonimato dele, né? E os grafites deles estão sempre presentes em paredes e muros de várias cidades em diversos países e abordam questões da atualidade, né? Como a questão da imigração, da guerra, da política, e ele sempre tem esse tom crítico e provocativo em suas obras, certo? E essas obras elas circulam pelo meio, mas elas fazem muito sucesso através das redes sociais. Então, ele ganhou muito repercussão em suas obras, não pelo fato das pessoas passarem e visualizarem suas obras, mas sim por ele postar suas obras na internet. A gente viu também a questão da origem do grafite, como o grafite ele surgiu. Alguns estudiosos promoveram que ele surgiu na década de 60, né, entre a década de 60 e a década de 70, como forma de protesto dos jovens franceses, certo? Que utilizavam esse tipo de manifesto, fazendo inscrições de cunho político e poético nas paredes e muros da cidade, né? Então, nos mesmos períodos, lá em Nova York, nos Estados Unidos, organizavam os diversos movimentos culturais ligados a grupos marginalizados, e principalmente aos de jovens negros de bairros populosos, que no nosso caso a gente vai dar início com essa fala na nossa aula de hoje, que é justamente o início da cultura hip hop. Beleza, galera? Então, o movimento hip hop ele surgiu na década de 70, certo? Ele como integração das comunidades negras e latino-americanas dos Estados Unidos, certo? Então foram essas culturas que iniciaram esse movimento cultural que resultou na junção das artes urbanas, certo? Estadunidenses com elementos das culturas latino-americanas e afro-americanas, a junção dessas duas culturas, né? E esse movimento foi chamado de hip hop. Logo, a cultura hip hop ela é fundamentalmente urbana. O que isso quer dizer, galera? Quer dizer que a cultura hip hop, o movimento hip hop, ele foi criado das ruas. Não foi como a street dance, que é a dança de rua, que ela foi criada em salões, né, em academias, em faculdades e depois passadas para as ruas por conta de uma crise financeira, né, onde as pessoas que eram músicos e dançarinos eles ficaram desempregados e daí eles tiveram que ir para as ruas para conseguir trocados, né? Então, em sua origem, a cultura hip hop ela reflete os conflitos surgidos da discriminação racial, né, e as desigualdades acentuadas na cidade de Nova York, principalmente. Então, na sua origem, esse movimento ele sempre estava relacionado à busca de melhores condições de vida por parte de jovens negros que viviam na periferia de Nova York. Isso é a parte bonita da história, tá, galera? Então, essa cultura reúne essencialmente três expressões artísticas, né? No caso, nas artes visuais, nós temos o grafite, na música, nós temos o rap, certo? E na dança nós temos o break, né? Que o termo rapping é uma abreviação da frase Rhythm and Poetry, que é ritmo e música. E é um estilo de música popular que se caracteriza pela interpretação de rimas improvisadas sobre um acontecimento rítmico,
ou seja, a batida, né? E o break, por sua vez, é um estilo de dança realizado com movimentos rápidos e que acompanham as batidas do rap. Outro elemento que ele não diz pra gente é o DJ, né, que é os disc jockey, né, que é o que chamamos hoje de DJ. Então esse DJ, ele também originou-se da cultura hip hop, certo? Então iniciou-se o processo artístico dele com o grande boom da música concreta e da música eletroacústica, no caso aqui mais voltado para a música eletrônica, né, em 1970. Então a música eletrônica ela começou a ganhar nome e respaldo e começou a existir festas que são as block parties, né? Que são festas de quarteirões, onde toda a galera pobre ali se reunia naquele quarteirão para festejar. E durante as trocas dos DJs, né, e dos rappers, os integrantes do show, a galera que estava participando ficava muito ociosa. Até porque antigamente, hoje em dia já demora a mudança de equipamentos, a colocação de equipamentos e tudo mais. Imagine nesse tempo onde estava tudo se iniciando, onde não tinha nenhuma mordomia, né? Ou nenhuma facilidade para esse produto. Era no cabo, na tomada, era nos T da vida, ou gambiarra, certo? Então, para eles não ficarem ociosos, eles começavam a botar no sonzinho, uma caixinha, as batidas das músicas, certo? E daí eles começavam a dançar. Isso daí surgiu o break, né? Porque break é um nome em inglês chamado quebra. E break também, de forma metafórica, é utilizado para dar intervalo. Então eles davam esse intervalo nos períodos do DJ e as galeras começavam a dançar e a competir. Essa dança, voltando um pouco da dança, um pouco da arte visual, essa dança ela ficou tão forte na cultura hip hop nos Estados Unidos, na periferia de Nova York, que as gangues, em vez de elas se matarem entre si com armas de fogo, tentativas de homicídio, eles disputavam seus territórios e suas desavenças através da dança. Olha que cena de filme, isso era real, galera. Beleza? E o hip hop chegou ao Brasil na década de 80, um pouco depois do grafite, tá? O grafite chegou aqui bem antes. Bem antes não, mas nessa faixa, né? 1970 e 1980. A gente vai ver mais pra frente. E em tão pouco tempo consolidou-se, principalmente entre jovens moradores de bairros periféricos das grandes cidades do país. A faixa 1 do CD de vocês, eu espero que vocês ouçam, tá, galera? É um rap muito bacana, que acho que vocês deveriam escutar e deveriam gostar. E irão gostar também. E das ruas para as galerias. Ah, já falei, né, do movimento, esqueci de passar o slide. Das ruas para a galeria. Galera, a partir da década de 80, alguns grafiteiros começaram a chamar a atenção do público. Até então, os grafites eram marginalizados, até porque o grafite era uma forma de rebeldia, então ele não era bem visto. Porém, a questão criativa e elaborativa desses artistas fez com que a galera, em vez de marginalizarem como fazem com pichação, eles começaram a ver o grafite como uma coisa muito mais dinâmica e pessoal de cada um. Ou seja, de uma forma bem mais intrínseca, né? Bem mais curiosa de ser. Então isso causa essa ideia, né? Ou seja, a ideia do grafite era uma ideia transgressora, né? Ou seja, que ultrapassa esses limites impostos. Ou seja, ultrapassa todas essas estruturas das artes que eram conhecidas nas galerias. E com isso, ela começou a ganhar visualidade, não só de pessoas comuns que andavam nas ruas, mas também de grandes artistas e críticos da arte, né? E neste caso foi o que aconteceu com o estadunidense Keith Haring, que grafitava em estações de trens e de metrôs e que depois ele foi reconhecido como artista plástico não, mas artista visual e convidado a expor seus trabalhos em galerias. E os trabalhos dele são esses aí que vocês estão vendo. Outro carinha também que ganhou grande repercussão nisso, que não está na foto, que eu não tenho foto dele aí, mas está no livro de vocês, na página 39, é o Jean-Michel Basquiat. O Jean-Michel Basquiat ele era filho de uma porto-riquenha com um haitiano, nasceu nos Estados Unidos, certo? E ele foi fundamental para o surgimento do grafite e que teve seu trabalho reconhecido como arte, certo? Então, em suas obras de grandes dimensões, nas quais eles utilizavam cores muito fortes, como vocês podem ver na página 39,
Ele atraiu a atenção para questões sociais como a situação dos imigrantes e dos negros nos Estados Unidos. Então, de modo geral, ele representava sempre personagens e elementos urbanos em meio a rabiscos, ou seja, ele não trabalhava perfeitamente, estruturalmente, como eram as pessoas, mas eles utilizavam como uma representatividade de rabiscos e escritas indecifráveis. Acho que nem até ele não entendia, né? Então ele foi reconhecido por críticos de arte em 1980 e suas produções passaram a ser expostas em galerias de arte no mundo todo, beleza? E a gente entra na concepção da arte no Brasil. Galera, a arte no Brasil ela tem um nome, né? O início da arte no Brasil ela tem um nome e esse cara se chama Alex Balauri, certo? Alex Balauri, ele é um etíope. Ele veio lá da Etiópia para o Brasil, certo? Então, na década de 70 e de 80, ele, Alex Balauri, nascido em Etiópia, chegou ao Brasil, isso exatamente no ano de 1965. E desde esta década de 1970, ele passou a produzir obras em espaços públicos da cidade de São Paulo, certo? Ele utiliza nas suas obras a prática do stencil, ele era muito rico na prática do stencil, certo? E antes de ele vir ao Brasil, ele estudou gravura em Estocolmo, na Suécia, e nos Estados Unidos ele teve um grande contato com Kate Haring e Jean-Michel Basquiat, certo? E ele foi um marco importantíssimo para o desenvolvimento do grafite brasileiro, principalmente na divulgação e na difusão dessas artes para outras pessoas, né? Outros entusiastas dessa arte, né? E no dia 27 de março, no dia de seu falecimento, em 1987, mas ficando no dia 27 de março, considerado o Dia Nacional do Grafite por conta deste cara, né? Considerado o pai do grafite brasileiro, certo? Então, em 27 de março, no dia de seu falecimento, que triste, mas eu fico triste com essas coisas, história. Eu nem conheço o cara, mas sei lá, me sinto mal. Foi o Dia Nacional do Grafite, certo? E isso foi uma forma de homenagear ele pelo seu grande, digamos assim, sua grande incentivo, não sei se a palavra certa é incentivo, reconhecimento dessa arte, certo? Vocês estão vendo aí algumas obras dele, certo? E um desses caras que ganhou grande repercussão através de Alex Balauri é o Celso Guittaí, certo? Só, porém que o Celso Guittaí é no mesmo período do Balauri, ou do Balauri não, desculpa, do Balauri e do Alex e do Maurício Vilaça, né? Então ele estava nesse mesmo período, mas ele ainda não estava voltado à arte do grafite. Vamos entender melhor. Lá na página 41, galera, tem uma entrevista sobre Celso Guittaí, né? Onde o jornalista ele pergunta: Celso, fale sobre sua trajetória artística e sua relação com o grafite. E o Celso ele fala assim: ó, comecei a pintar no começo dos anos 80 e a partir dos anos 90 passei a atuar profissionalmente nessa linguagem de arte, pintar, certo? Minha família já tem uma tradição com artes visuais. Quando chegou a época de estudar, fui fazer educação artística. Depois eu me especializei em artes plásticas e venho fazendo exposições, me expressando na cidade. Ou seja, ele fazia obras e pinturas urbanas. O grafite é muito interessante porque é uma linguagem mais direta. Ele tem a ideia do grafite como uma coisa interessante porque ele tem uma linguagem mais direta com o público. Ele não precisa ir na galeria e tá toda aquela ideia sublime por trás. É um PI buff, não é mesmo, né? É mais interessante pois o contato, segundo ele, né? Pois o contato com o público ele é mais direto. Ela é mais eficaz, ela é mais palpável, digamos assim. Ao invés da pessoa se deslocar para a arte que se desloca para a pessoa. Beleza? E já no final dos anos 80, houve o primeiro grande boom do grafite em São Paulo, com Alex Balauri e o Maurício Vilaça, né? E outros artistas também da época. Vendo esses trabalhos na cidade, eu fiquei muito impressionado e decidi também atuar dessa maneira. Ou seja, ele não atuava como uma questão de grafites, mas sim como artes mesmo, pinturas mesmo em parede, né? Então ele passou a se interessar por grafite, estudar o grafite
e praticar o grafite. O repórter também, entrevistador, ele pergunta sobre as técnicas que ele utiliza, e ele utiliza a stencil, né? Ele fala assim, ó, trabalho com stencil, que é um molde feito em papel cartão em que a gente recorta e imprime a imagem, como se fosse uma gravura. Eu herdei isso dos primeiros grafiteiros como Valery e Matuk, e também faço a mão livre. Trabalho também com pintura, com tinta acrílica, mas o stencil é uma técnica muito presente na vida dele, ou seja, nas obras de artes dele até hoje. No livro de vocês, galera, lembrando que a gente vai trabalhar dessa seguinte forma. Vai ter coisas que eu vou constar no slide, vai ter coisas que eu não vou constar no slide, que vou constar no livro, tá? E uma delas é a página 42 e 43, que fala mulheres e a arte de rua, né? Galera, para a gente falar dessas mulheres e a arte de rua, a gente tem que voltar um pouquinho na questão de que as mulheres, quando elas eram artistas ou quando elas promoviam alguma forma artística, elas não poderiam colocar o seu nome, porque segundo a sociedade da época, as mulheres elas não tinham essa, digamos assim, não vou dizer capacidade, mas elas não tinham essa autoridade para fazer isso, segundo a época lá, né? E com isso as mulheres elas começaram a ter renome principalmente no final do século XIX para o início do século XX, onde deu um boom dessa questão do machismo, né? E do feminismo, né? E por aí as mulheres começaram a buscar e a lutar para espaços e igualdades nesses aspectos. E as mulheres conseguiram conquistar, tanto que na década do final do século XIX e início do século XX, muitas mulheres conseguiram publicar suas obras, seus livros, suas artes em si, né? Beleza? Acho que na década do século XIX já existia isso, porque em 1822 teve a Semana de Arte Moderna, e tinha Anitta Malfatti aí e Tarsila Amaral detonando, beleza? Então, vários dos grafites espalhados pelas cidades brasileiras têm a assinatura de artistas mulheres. A paulistana Maggie Magrela, a potiguar Eveline Gomes, conhecida como Eveline Sim, e a mineira Tainá Lima, chamada de Crioula, são algumas dessas artistas de rua que imprimem sua arte e visão de mundo nos espaços públicos, muros e paredes, né? Em seus grafites, a artista Maggie Magrela representa fotos urbanas e do cotidiano e aspectos da cultura brasileira registradas no viés feminino. Já Eveline Sim, ela realiza suas pinturas utilizando elementos do universo feminino que leva a refletir sobre o lugar da mulher e seus dilemas na sociedade contemporânea. Beleza? Na primeira imagem que vocês estão vendo na página 42 é da Maggie Magrela e na segunda imagem é da artista Eveline Sim. Percebam que elas vão bem pro school, né? Bem, principalmente a Eveline Sim, ela vai ver bem para a estrutura school. E a estrutura school, galera, é uma estrutura do surrealista não do grafite, mas sim da tatuagem, tá? Do mundo da tatuagem. Então, na outra página, na página 43, tem aqui a artista crioula, além de retratar o universo feminino em seus grafites, ela cria obras que também retratam da cultura afro-brasileira, né? Que também tem destaque o papel da mulher negra na sociedade, né? Como vocês podem ver a imagem, ela parada no centro, ou seja, isso é uma intervenção, certo? Ela parada no centro, onde a obra dela está toda no muro, né? E é perfeita a obra dela, que mistura literalmente uma arte contemporânea, né? Que é a questão da simetria, certo? Do neoclassicismo, a simetria do neoclassicismo, o cubismo aí através das figuras geométricas e o modernismo através das colorações, né? Até porque representa a multicoloração que o continente africano promove. Beleza? E tem também na página 44 um texto, a arte que veio da rua, né? Que vocês vão ler e vão responder a atividadezinha de vocês. Eu não vou falar nem vou ler esse texto. E só vou dizer que ele fala do Kate Haring, a biografia do Kate Haring, certo? Aquele cara lá que... Vou mostrar aqui para vocês no slide. Esse nosso amiguinho aí que tá aí de óculos, Kate Haring, e vocês vão ver a biografia dele, alguns contos dele sobre a sua trajetória no período das artes na rua, né? Indo da rua para a galeria. Beleza? E a atividade de casa de vocês está na página 39, 42, 43, 44 e 45, certo?
vocês deverão enviar essa atividade pela Agenda Edu através da seguinte descrição: a numeração da aula, que no caso é a aula 8, a disciplina correspondente, que no caso é arte, a descrição da atividade, que no caso é livro didático, e a data, que é 15/3/2021, certo? E vocês poderão enviar essas atividades até um dia antes da próxima aula, que no caso, um dia antes não, até no dia da próxima aula, que no caso é dia 22/3, beleza, galera? Então, nos sigam nas redes sociais, no nosso canal no YouTube, dar aquele like maravilhoso, nos acompanhe pela Agenda Edu, e eu estarei disponível nas segundas-feiras nos períodos de aula online. Um abraço, se cuidem, não esqueça da máscara e do álcool em gel, e juntos nós podemos mais. E antes de finalizar, gostaria de lembrar vocês e recordar e reforçar que todos vocês devem participar do nosso pequeno evento, né, do projeto, da nossa culminância do projeto, que será um truque de mágicas. E esse truque de mágicas ele faz parte das primeiras pontuações do projeto de vocês, o projeto anual de gamificação, onde vocês terão vários jogos e cada jogo vai valer pontuação para que vocês possam garantir uma pontuação maravilhosa no final do ano e isso possa trazer benefícios acadêmicos para vocês. Então se dediquem, façam mais de uma apresentação, façam 2, 3, 4, 5, 6, separem um monte de cenário, um monte de figurino, certo? Participem ativamente, eu estarei lá com vocês na próxima semana. Espero que vocês curtam, se divirtam e se vocês tiverem alguma dúvida sobre questões de vídeo, questões de como fazer a mágica no próprio vídeo, vocês podem conversar comigo, me mandar um vídeo da sua mágica e a gente vai se organizando, né? Não só a mim, mas o professor responsável pela tua turma. É melhor que você envie para o professor responsável pela sua turma, porque eu fico cuidando da que eu estou como responsável, beleza? Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Se cuidem. Até mais. Valeu!